Nós estamos discutindo aqui nesse seminário a questão de biblioteca e território, das relações entre biblioteca e território, e, evidentemente, uma das questões subjacentes é a questão da memória e da herança cultural no território. Eu vou relembrar um pouco o manifesto da Unesco, IFLA, sobre as bibliotecas públicas, e que atribui 12 missões às bibliotecas públicas, e entre essas missões está promover o conhecimento sobre a herança cultural, fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural, apoiar a tradição oral e assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade local. Ou seja, está muito entranhado nas missões da biblioteca pública a biblioteca ajudar como guardiã dos conhecimentos da comunidade local. Nós tivemos aqui no seminário, acho que há 3 anos atrás, o Ramon Salavarria, do México, da Biblioteca Vasconcelos. Quem esteve aqui deve se lembrar, foi uma presença muito marcante. Ele veio trazer a experiência da biblioteca humana, sobre o qual nós ouvimos também um pouco na mesa redonda anterior. E ele, reafirmando o que se diz hoje no mundo inteiro, dizia que a base do trabalho das bibliotecas públicas deve estar no reconhecimento dos saberes. A diferença da biblioteca pública contemporânea para aquela biblioteca pública cidadã do século XIX, que a biblioteca pública do século XIX estava muito calcada na ideia de levar o saber. E a biblioteca pública contemporânea não pode mais aceitar esse papel. O seu papel é de ajudar na construção coletiva dos saberes. E, para isso, antes de mais nada, é preciso reconhecer os saberes. E reconhecer que há saberes espalhados em toda a comunidade. Então, o reconhecimento dos saberes da comunidade local, como herança cultural, mas indo até o reconhecimento dos saberes de cada uma das pessoas que se relaciona com a biblioteca. Em torno disso é que, na verdade, as bibliotecas estão reconstruindo sua utilidade, vamos dizer, nas comunidades. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente ter aqui a Karen falando da experiência do Museu da Pessoa e de como essa experiência pode iluminar e alimentar a gente no trabalho com as bibliotecas públicas. Então, queria dar super boas-vindas à Karen e espero que vocês usufruam bastante da palestra dela. O Museu da Pessoa é um museu virtual, primeiro museu digital do mundo, colaborativo, com um foco muito interessante em histórias de vida. Eu li bastante sobre Human Libraries e biblioteca humana, mas eu vim aqui hoje um pouco assim, tipo, vendedora do museu para as bibliotecas. Meu sonho, e o sonho, acho que do museu, é, tipo, cada biblioteca, pelo menos comunitária, ter um museu de pessoas daquele lugar. Então, eu vim vender essa ideia para vocês. E aí, para não repetir o nome, eu acho que eu vou vender, assim, entendendo que o museu é uma grande humanoteca. Um lugar os humanos estão lá como grandes livros e cuja metodologia também é uma forma de transformar novas comunidades, novos humanos, também em grandes livros. Mas, assim, queria fazer uma introduçãozinha conceitual. Isso aí já é o site do museu, tá? Mas eu queria mostrar antes um pouquinho onde que tem, eu vejo um ponto de encontro entre as bibliotecas, sobretudo as comunitárias e as públicas, e os museus, também, sobretudo, os comunitários. Então, eu tenho um escritor que eu admiro muito e que ele criou um museu. Ele é um prêmio Nobel, ele criou um museu na Turquia. E eu fui lá em 2013 e fiquei muito emocionada. Trouxe um livro que ele faz um manifesto sobre o que deviam ser os museus no século XXI. Sabe assim, o avião, deposita e lê?
eu não vou, esse é o único que eu não ia depositar e ler, porque ele está na minha vida até agora, e nesse manifesto ele diz duas coisas que eu acho muito importantes. Ele se chama o Rampamuk. Os museus deveriam tornar-se menores, mais baratos e individuais. Esse é o único caminho para que esses museus possam contar histórias em uma escala mais humana. Grandes museus, com suas grandes entradas, nos fazem esquecer nossa humanidade e nos levam apenas a valorizar o Estado e as massas. Esse é o motivo de que milhões de pessoas fora do mundo ocidental e desenvolvido têm medo de ir a museus. E poderíamos dizer, aqui sou eu, também pouco interesse. Continua afirmando ele que o futuro dos museus está dentro de nossas próprias casas e que o sucesso dos museus deveria ser medido não a partir da sua habilidade em representar um Estado, uma nação ou uma empresa, ou ainda uma narrativa particular, mas sim na sua capacidade de revelar a humanidade dos indivíduos. Esse manifesto, que é assim, um norte do que ele acredita que vai ser o futuro dos museus do século XXI, permeia o conceito, o norte, o sonho do Museu da Pessoa há 25 anos, que, aliás, propaganda, tem uma exposição lindíssima no Sesc Vila Mariana, chamada Quem Sou Eu?, que celebra os 25 anos do museu. Quem puder, vai, tem vídeos, cineastas, curadores de foto, que fizeram coisas lindíssimas com esse acervo. E também um lugar que não poderia deixar de existir, chamado Quem Sou Eu?, que as pessoas vão lá e gravam as suas histórias. Esses conceitos que ele coloca, ele coloca de uma maneira poética, mas eu acho que eles permeiam a discussão da nova museologia, inclusive que também vem do manifesto da Unesco, tal como o Pierre falou, tem o manifesto de bibliotecas e tem o manifesto de museus, e eles também permeiam toda uma discussão da nova museologia, que é uma museologia chamada museologia social, e que, de alguma maneira, tem essa procura que está sendo feita aqui. De que maneira os museus podem se relacionar de uma maneira mais ampla com os seus territórios, com os saberes do seu entorno. E é nesse tipo de revisita de conceitos do que é curadoria, do que é coleção, do que é saber, do que é participação, que eu acho que está o grande ponto de encontro na discussão dos museus com as bibliotecas. Quando eu fui me preparar para vir falar aqui, caiu na minha mão, quer dizer, eu fui procurar e caiu. Um livro muito interessante, recém-lançado, chamado Bibliotecas, Leitores e Formação de Professores, feito com o pessoal da USP. E eles relatam ali, são os artigos sobre uma conferência que eles já organizam, acho que há 10, 15 anos, mas que aconteceu em 2014 em uma biblioteca chamada Maria Carolina, em Angola. E ali eles começam a trabalhar assim, o que o Brasil pode colaborar com a Angola e a Angola com o Brasil. Um ponto eles tinham em comum, que é a revisita sobre o papel que essas bibliotecas têm com o seu entorno, mas, sobretudo, no reconhecimento de que existem outros saberes que poderiam e deveriam estar dentro dessas bibliotecas como uma forma de transformar a relação delas com o território. Aí eu fiquei também emocionada, mas ele diz, em um momento, Barzotto, no prefácio, instâncias que eles chegaram na seguinte conclusão, que instâncias que se cultiva o conhecimento, como a escola e a biblioteca, e eu acho que também os museus, têm sobre si a responsabilidade de efetivar a validade dos conhecimentos das comunidades nas quais, então, estão inseridas. Então, acho que esse compromisso que as bibliotecas estão se abrindo de ter um conhecimento produzido, e o livro é um grande espaço de, vamos dizer, consistencialização e transmissão de conhecimento, passa também por trazer, produzir e compartilhar conhecimento local. E eu acho que é desse sentido que eu queria trazer e, digamos, vender para vocês o quanto o Museu da Pessoa pode colaborar e estar presente nessa discussão. Antes de eu começar a apresentar um pouquinho mais o museu, eu queria falar de uma
coisa que eu acho que também nos norteia a todos, os que estão interessados, não só nessa discussão, mas eu acho que a palavra que foi usada aqui, tão belamente pela Bel e por todos os presentes, é a luta, né? Eu acho que isso aqui é uma luta. A gente vai passando o tempo, tem 25 anos, faz 50 anos, e, de repente, está aqui. Aqui está a luta, pequeno, grande, mas é aquele cotidiano que nos norteia, né? Tem um outro autor, e eu depois paro de falar de autor, chama Bonaventura Santos, que também é muito inspirador, e que criou, acho que uma universidade, mas escreveu sobre epistemologia do Sul. E eu acho que nós estamos inseridos com a responsabilidade de construir essa epistemologia do Sul. É uma epistemologia que não pode usar apenas nem instituições, modelos de instituições, mas nem modelos de transmissão de conhecimento europeus para se discutir. É óbvio, vamos usar isso, com certeza, porque somos todos um. Mas vamos pensar, o que tem os falares, os saberes, as pessoas, os territórios que estão presentes de outras maneiras como conhecimento. E nós temos a oportunidade, porque a gente fica um pouco no problema. Não tem política pública, não tem recurso, não tem, temos todos esses problemas. Mas a gente tem uma oportunidade. A gente, no Brasil, na América Latina, na África, na Índia, a gente tem uma grande oportunidade, que é construir uma nova epistemologia de transformação social, de reconhecimento de novos saberes. Isso está com a gente. E eu acho que isso é o que deveria nos juntar sempre. Então, acho que essa ideia das bibliotecas comunitárias, assim como dos museus comunitários, assim como da gente pensar a história das pessoas e os livros conjuntos e tudo isso, é parte do que a gente deveria chamar da construção do que é uma epistemologia do Sul. Bom, o museu acha... E aí, desculpa, tá? Eu não fiz um último agradecimento, que é o Lucas e a Rosana, que aqui estão, e a toda a equipe do museu, que ajuda a gente nessa literatura de transformar história de pessoas em livro. Antes... Aqui tem o site do museu, o que eu queria mostrar dele, Lucas, a gente mostrar, que tem sempre um banner, destaques da semana, mas aqui tem um acervo. E o acervo é apresentado de duas maneiras, histórias e coleções. O que tem um museu de particular, e por isso que a gente usa a palavra colaborativo, é o seguinte, o acervo do museu ele é feito de duas ou três maneiras. Uma é o museu que colhe. Ele vai lá, tem uma metodologia de história de vida, um monte de coisa, cria em audiovisual, trata, processa e transforma em documento. Um outro jeito é que os internautas mandam esse acervo pela internet, a deles, a da comunidade deles, do lugar e das pessoas que eles têm interesse. Lucas, eu não lembro do número, mas assim, desde o ano passado, acho que 500 histórias, 400 foram enviadas pela internet. É muito legal. Então, é um acervo muito colaborativo. A mesma coisa as coleções. O museu produz as suas exposições a partir desse acervo, mas também os internautas, as comunidades, as bibliotecas podem construir as suas. Então, nesse grupo de coleções que tem aí, 70, só ano passado, foram produzidas por grupos e internautas. E aí eu vou apresentar um pouquinho dela. Minha fala agora, ela vai vender, vender no sentido super sem dinheiro, mas vender a ideia de vocês comprarem, visitar um museu e se relacionarem conosco de duas maneiras. Como esse acervo do museu pode apoiar a leitura, a apropriação do livro, o conhecimento. Então, primeiro, o acervo. E a segunda parte é como a nossa metodologia, que a gente chama tecnologia social de memória, também pode apoiar a que vocês possam fazer da biblioteca um ponto centro difusor de novos conhecimentos. Então, vou dividir em dois. Eu tenho 35 minutos e a gente vai apresentar um vídeo. Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho desse acervo. Escolhi uma coleção muito particular, que eu acho que tem tudo a ver com bibliotecas, que é um projeto que nós fizemos, chama Memórias da Literatura.
E nessa coleção, o que a gente fez? A gente convidou, vamos descer, escritores renomados, sobretudo da literatura infanto-juvenil, para contarem as suas histórias de vida. E nesse acervo que a gente tem, assim, por exemplo, a Ruth Rocha, não precisa entrar, dizendo assim, na minha infância, eu ouvia tanta história do meu avô, então a gente tem cada um desses autores, Iraldo, Fania Abramovic, Reinaldo Azevedo, não, pelo amor, Ricardo Azevedo, esse tipo, pelo amor de Deus, só faltava essa. Ricardo Azevedo, contando a sua trajetória, a sua vida, como eles foram produzir literatura e muito da sua infância. É um acervo lindo, porque se você tem um livro daquele na biblioteca e você quer ampliar o interesse, você pode falar, quem está por trás? O que aconteceu na vida dessa pessoa? Quem é essa pessoa? Então, eu escolhi o Pedro Bandeira, porque ele é super lido, conhecido no Brasil, e aqui tem a vida dele inteira, ele contando o que ele fez. Mas eu vou apresentar aqui só um trechinho, porque cada vídeo são 2, 3 horas de entrevista, mas elas duram assim, 2 minutos, para vocês terem um input disso, tá? Vamos ouvir o Pedro, Lucas? Meu nome é Pedro Bandeira de Luna Filho. Eu, desde jovem, parei de usar Luna, porque todo mundo, ao escrever, vira Lima. Então, eu sempre fui Pedro Bandeira, porque o Luna é duro, né? A gente faz o N com 2 pontinhas, vira Lima, né? Então, como Lula, como Luma de Oliveira. Não, eu sou mais bonito que ela, certamente. Mas eu nasci em Santos, em 9 de março de 1942, a primeira metade do século passado. Quer dizer, vocês notam, eu sou bem velhinho, mas ainda estou por aqui. Bom, como um moleque solitário, em casa, brincava muito sozinho, brincava de cowboy sozinho, ficava na frente do espelho, sacando armas, um Joênio Roy Rogers, e falando com o espelho, me lembro disso. Que coisa, pai. Eu era um menino de ficar no quintal de casa, embaixo de um grande chapéu de sol, que eu acho que era maior porque eu era pequeno, né? Se eu for lá, talvez não fosse tão grande. Mas me deram a maior árvore do mundo, era uma sequoia, né? E ficar lá embaixo daquela árvore, sozinho, porque eu tinha 2 irmãos muito mais velhos que eu. Então eu fui moleque sozinho. Me lembro que eu ficava, e eu pegava, por exemplo, este livro aqui, Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato. Eu ficava ouvindo o canto das cigarras, sentadinho. Era magrinho, na época eu era magrinho, né? Aquele sol forte, mas a sombra gostosa. Só de sunga, de maiô, a gente via pelado, descalço, lendo Reinações de Narizinho. E eu me lembro de chegar na última página, ler, fechar, fazer assim, e reabrir na primeira. E recomeçar a leitura. Narizinho, minha primeira namorada. É lindo, né? Bom, convido vocês a conhecer essa coleção. A cada um dos livros infantos de qualidade que tiver nessas bibliotecas, tem uma historinha aí de quem escreveu. Acredito de grande parte deles. Mas a gente não se ateve nessa coleção, sempre eram escritores e escritores infantis juvenis. Mas, por exemplo, novos tipos de escritores, né? O Yagaré Yaman, que a gente vai ouvir daqui a pouco, não agora, que é uma pessoa interessante de uma comunidade lá do Amazonas, é um índio, indígena, não sei também como fala mais isso, e ele estudou, e ele junta os 2 mundos, e é um escritor também, da sua mitologia. Então, a ideia, de novo, quais são os saberes, né? Quem produz saber e como a gente inclui e amplia. Mas eu queria voltar um pouco do próprio acervo. Ele é enorme. Então, o museu tem hoje cerca de 8.000 histórias de vida, das quais 7 e 8.000 estão disponíveis no portal. O museu tem cerca de 60.000 fotos e documentos digitalizados da vida privada no Brasil, e das quais, não sei, 10.000 estão no portal. Então,
eu queria falar um pouco de um acervo que não é tão relacionado, mas que traduz muita coisa bacana, que é um projeto que a gente tem em parceria com o SESC há 20 anos, que chama Memórias do Comércio, em São Paulo. E esse acervo, a ideia dele é contar a história do comércio por meio das pessoas. Aquelas que, os garçons, os vendedores, os donos, os empreendedores. É um acervo com cerca de 300 depoimentos e 1.000 imagens. O que a gente foi desconstruindo com esse trabalho foi a percepção de que o comércio é um dos maiores pontos de encontros e relatos sobre o desenvolvimento urbano, os costumes, a cidade, as imigrações, as migrações. É tanto tema. Eu estou falando dele específico porque eu acho que a gente está falando de também Bibliotecas de São Paulo, um acervo muito interessante para não se falar só de comércio, mas de outras coisas também. Aí a gente fez aqui um conjunto, e aqui é que tem cada uma dos depoimentos, mas aqui tem uma exposição só de fotos. 1.000 fotos. Belíssimas, eu acho. Incríveis. Então, vamos entrar, Lucas, naquela... Assim, cada foto dessa é da vida de cada um dos depoentes. Então, não é sobre comércio. É sobre pessoas que estão no comércio, a vida delas. É esse que é o barato. A vida de todos nós fala de tudo. Da infância, da cidade, dos costumes e daquilo que a gente faz na vida. Então, é isso que a gente tem no museu. Então, por exemplo, eu escrevi aí um texto a pedido do pessoal, e aí eu pontuo alguma dessas coisas. Mas, assim, esse aqui é um dos depoentes, chama Luiz Galuzzi. O Lucas pode passear pelas imagens. Isso são fotos escolhidas junto aos depoentes. Vamos ir passeando, né? Como se casava? Como era, por exemplo, a zona cerealista? Como era a imigração de alguém que chega em São Paulo? Quais as roupas? O que se comemorava? Cada foto tem uma história. Isso aqui é um batizado, por exemplo, né? Vamos só mais um pouquinho, que é uma viagem divertida. Olha as famílias. Então, a gente tem família libanesa, família italiana, família judaica, migrantes. Então, famílias de nordestinos, famílias de japoneses, famílias negras. Tem de tudo aqui para a gente explorar. Isso aqui são as grandes enchentes da zona cerealista. Quando a gente clica numa... Isso aqui são as... eu não vou parar de falar, mas são as procissões do Brás. Então, livro e imagem é tudo portador de conhecimento. É um acervo muito interessante para se discutir, para se incentivar as pessoas a trazerem novas fotos de suas casas, para produzir uma coleção das imagens daquele território, porque é tudo fácil. Eu ainda vou oferecer a plataforma para vocês, então vai de graça também. Então, eu queria só entrar um pouquinho com o Lucas, se ele quiser, no Galuzzi, por exemplo. Uma dessas fotos foi um grande... Está aqui o depoimento dele. Então, aqui a gente tem os tags, a história completa e o acervo de imagens dessa pessoa. Então, a gente está entrando nele para mostrar que cada uma dessas imagens são da família dessa pessoa e ele está contando a história. Então, é um encontro. Você vai pela imagem, você vai pelo depoimento, você vai pelo tag, você vai pela sua busca. A busca é na história, a busca é na coleção, a busca é por qualquer palavra. Então, tem muito defeito, mas tem muita possibilidade. Ainda não estamos naquela plataforma 3.0 by Google, mas a gente chega lá, né? Mas tem muita coisa de pesquisar, de usar, de conectar a história. Eu acho que é um grande, grande, grande acervo de consulta. Eu queria falar que, assim, também tem, o museu é plataforma, então tem portal, tem Instagram, Facebook, Twitter e um canal no YouTube, que eu acho uma fonte muito bacana também. Ano passado, em 2014, o museu foi convidado a fazer uma grande exposição no Canadá, num museu assim, físico, Museu da Civilização do Quebec, sobre o Brasil. 2016, eu estou maluca. Quando tinha a Olimpíada, eles falaram assim, a gente quer apresentar um Brasil, mas um Brasil que não é o Brasil do futebol, do carnaval só,
ou da floresta, ou da crise social. A gente queria apresentar, e vocês têm um acervo incrível, traz para a gente um Brasil das pessoas. Então, a gente criou nichos de documentários com várias perspectivas sobre o Brasil, a partir do acervo do museu. Ficou lá 1 ano. Aqui estão os vídeos, estão no canal do YouTube. Um vídeo a gente fez, chama Brasil que Narra. Então, já que nós somos contadores de história, vamos fazer um vídeo sobre aqueles que contam história no Brasil também? Então, é uma metalinguagem, e eu acho que tem muito a ver com vocês. Eu não vou passar inteiro, quem quiser ver inteiro, vou passar 2 trechos que a gente selecionou, né, eu e o Lucas, para mostrar para vocês assim, histórias que misturam a vida, a literatura e a produção de livros. Vamos lá. Yubamana ibubu Yubayama yushibu Yama yushibu butan Uskawashun kayawai kayawai kiki Kayawai kiki Eu tinha um irmão caçula, menorzinho que eu, e aí ele sentava no colo do meu pai e aí ele tocava, né? Aí todo mundo vinha e se juntava, né, ao redor dele e aí começava a ouvir. E aí como se fosse colocar um suspense, né, como se fosse uma apresentação, alguma coisa assim, ele respirava fundo lá e mergulhava nas histórias. É um portal de entrada assim para um mundo mágico, né? Onde os animais fantásticos falam, né, entre si. E nessas histórias, com certeza, a gente fica aprendendo as coisas, porque fábulas para a gente é isso, né? Eu acho que para vocês também, né? Serve para a gente aprender, né? São lições de vida, né? Que a gente fica aprendendo. E meu avô me ensinava que com as 26 letras do alfabeto, eu podia escrever tudo que eu pensava. E eu achava muito pouca letra para escrever tudo. Então eu estava sempre pensando uma palavra que eu não desse conta de escrever. Era sempre isso. Então o meu exercício de infância com as palavras era esse de pensar uma palavra que eu não pudesse escrever. E até hoje eu acho que é isso, que é essa tentativa que eu faço na literatura, saber que a palavra não me esgota. A palavra nunca escreve tudo que a emoção sente. Meu avô era o vovô Ioiô, minha avó era a vovó Neném. E meu avô era um grande contador de histórias. Ele contava histórias com muita graça. Ele era descendente de nordestinos. Ele se dizia nortista, porque ele nasceu no Pará. Mas ele era descendente de um baiano e de uma sergipana. Então, ele contava histórias daquele jeito nordestino, de dançar, cantar, fazer brincadeiras. Ele era muito engraçado. E ele tinha lido, pelo que eu entendi, todas as histórias do mundo, porque ele contava Perrault, tudo do Perrault. Ele contava tudo do Grimm. Ele contava tudo das Mil e Uma Noites. Ele contava tudo do Nordeste de histórias populares. Ele sabia todas as histórias de coelho, de veado, de onça, todas. Ele contava, eu vejo, hoje eu leio até o Câmara Cascudo e outros folcloristas que contam histórias, e eu fico boba de ver que eu conheço todas. Porque meu avô contava e contava muito. A gente vai pular para a segunda parte aqui, que também é interessante para vocês. De repente, por nesses crimes aí e tal, né, eu chego lá na cela forte, né, condenado a tirar 1 ano de cela forte. Primeiro eu fui condenado a tirar 6 meses de cela forte. As paredes vertiam água e tinha uma porta lá assim de ferro, um negocinho para o guarda ficar vigiando a gente, o guichê para ele pôr a comida, a porta de ferro, a janela aqui atrás era uma
uma chapa de ferro assim, com furinhos milimétricos assim e tal, isoladão ali, e não tinha nada. E aí tal, numa dessas daí, o faxina passou e falou assim, ô meu, liga o telefone. Falei, telefone, meu? Que porra de telefone é esse daí que vocês estão falando, meu? O telefone era privada, né, meu? E aí, pô, eu quem? Luiz, tá? Quando você vai? Aqui e tal. Eu moro em frente de você. Era o cara que morava no mesmo corredor que eu, do outro lado da cela forte. Então ele lá tirava água da privada e pelo encanamento da privada ele entrava em contato comigo. E aí tal, esse cara começou a trocar ideia comigo e esse cara começou a falar de livro, meu. Cacete, porra, mas eu nunca li um livro da minha vida, eu nunca tinha lido um livro da minha vida. Que livro, cacete? Eu quero saber de livro. Eu mal sabia ler, mal sabia escrever. E o primeiro livro que ele me contou foi o Les Misérables, de Victor Hugo. Um livrão que eu sei é dessa grossura assim e tal, 700 e cacetada de páginas. Ele me contou em episódios, porque não podia conversar. Era de madrugada, a luz apagava, 9h30, batia o sino, blim, blim, 21 vezes. Aí apagava a luz. Aí meia-noite acendia a luz, era a contagem. O guarda passava fazendo contagem e tal. Aí apagava a luz. 2 horas da manhã e assim 4 horas da manhã. 2 em 2 horas acendia a luz e eles passavam fazendo contagem. Então é o seguinte, quando apagava a luz, nós ligava a privada e ficava trocando ideia. Acendeu a luz, nós ficava tipo fingindo que está dormindo. E aí, em episódios, ele foi me contando aquela história, né? Meu pai era pipoqueiro da praça da igreja. Mesmo trabalhando desde sempre, mas os fins de semana eu ia ajudar meu pai lá, porque aumentava o serviço lá no carrinho de pipoca. E eu estava lá uma vez, aí apareceu um senhor lá, comprou pipoca e puxou conversa comigo. Ele perguntou para mim se eu estava estudando, eu falei, claro, né? Não era comum, né? A gente hoje, essa pergunta não faz o menor sentido, mas na época fazia. E ele perguntou onde eu estava estudando, eu falei com ele, estava no colégio Antônio Amaro, que era um colégio péssimo. E aí ele falou, por que você não estuda no colégio Cataguases, que era o colégio bom da cidade, colégio público, mas só estudava a elite da cidade, né? E meu pai falou para ele, todo ano eu vou lá e não consigo nunca uma vaga. E aí ele falou, não, ano que vem você me procura que eu vou arrumar uma vaga. Ele arrumou mesmo. Então eu fui estudar lá, eu parei de trabalhar, fui estudar de manhã. Só que cheguei lá, era um universo completamente diferente do meu. E era evidente que eu era um menino pobre no meio de ricos. E teve esse lado ruim, que foi o lado de eu me sentir extremamente mal naquele colégio, pessimamente mal. Mas teve um lado bom, que foi o seguinte, como eu não me adaptei, como eu era o pobre lá, e todo mundo olhava para mim e falava, esse cara é o pobre aqui e tal, eu comecei a querer me sumir dentro do colégio, me tornar invisível. E até que um dia eu descobri um lugar maravilhoso, porque nunca tinha ninguém, era um silêncio, nunca entrava ninguém, e eu comecei a me refugiar nesse lugar. Eu ficava lá durante o intervalo, ficava quietinho lá, ninguém me falava nada comigo e tal, que era a biblioteca do colégio, né? E até que um dia, eu acho que de tanto me ver entrar e sair lá, a bibliotecária achando que talvez eu quisesse um livro e tivesse com vergonha de pedir, um dia eu entrei, ela me chamou. Me chamou e falou, olha, então, pega esse livro aqui, leva para casa, lê e devolve amanhã. E eu, muito tímido, não tive coragem de dizer para ela que eu não queria o livro, né? E aí, cheguei em casa, com aquele negócio, né, estranho. Aí meu pai virou, o que é isso aí, menino? Eu falei, pai, a mulher lá mandou trazer, ler e devolver para ela. Ele falou, então lê e devolve. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o negócio lá ali. Aí, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, não lembro, aí eu devolvi para ela. Graças a Deus, né, tô livre disso. Ela perguntou para mim, você leu? Eu falei, li. Ela falou, que bom. Então, ó, toma esse aqui, leva para casa, lê e devolve. Eu falei, caramba, aí eu fui para casa, cheguei em casa, meu pai falou, o que é isso, menina? Eu falei, o livro, mas você não leu o livro? Eu li, pai, mas devolvi até, mas a mulher falou para ler esse livro também, devolve. Então lê e devolve, o que é isso? Agora vai ficar esse troço aqui dentro de casa. Tá bom, aí eu li, aí cheguei na mulher lá, falei, graças a Deus, mas, né, entreguei para ela, falou, você leu esse livro também? Eu falei, li, aí ela deu um sorriso aqui, né? Então você tem que ler esse aqui também. Eu falei, não acredito. Bom, aquele ano foi um inferno. Eu devolvia livro, meu pai chegava em casa, meu pai dava, trouxe mais livro, aí eu devolvia para ela, enfim. Então, mas com o passar desse negócio, eu fui achando engraçado, achando estranho. Comecei a perceber, por exemplo, que o mundo era maior que a minha cidade, coisa que eu não sabia. Eu tinha até a cidade, eu tinha 12, 13 anos, né, como eu disse. Eu conhecia
4 cidades. Eu conhecia Cataguases, eu conhecia Rodeiro, eu conhecia Ubá e conhecia Santos Dumont. Quando eu comecei a ler, eu comecei a descobrir que existe um monte de outras cidades, que existiam gente que não falava a nossa língua, que tinham pessoas com nomes diferentes do nosso, e que comiam coisas diferentes, tinham paisagens diferentes. Aquilo me encantou. E aí sim, eu comecei, com o passar do tempo, comecei a falar, puxa, eu quero ler. É trailer, gente. Depois vocês entram lá e continuem, porque é bom a beça. Eu não sei se vocês sabem, mas o Luiz Mendes, quem é o Rufato? Luiz Rufato, um dos escritores contemporâneos mais premiados do Brasil. E Luiz Mendes, que ficou 35 anos na cadeia. E também um escritor ganhador do Jabuti. Então, é bonito. Bom, como eu prometi, eu vou falar da segunda parte. Eu acho assim que isso foi uma pincelada de mostrar quanto é rico misturar a história das pessoas como uma manoteca e juntar com a Bíblia, o livro, biblioteca. Entender que são saberes que se misturam, que se complementam, que trazem novas perspectivas. O museu está aí, estamos aí para ajudar, estamos aí para auxiliar, e a plataforma está aí para ser parte da biblioteca de vocês. A segunda parte é que o museu tem um método de trabalho. Essas histórias, eu não sei se você não chama o Rufato lá e fala assim, fala aí, né? Não é assim. Então, a gente, depois de 10 anos de trabalho, o museu de 91, 92, a gente percebeu, ele já nasceu com uma metodologia que é a de ouvir. Fazer entrevistas, ouvir, depois processar entrevistas para que elas se tornem um conteúdo acessível, senão você tem um monte de... É que nem uma caixa de livros, que não foi catalogada, dá no mesmo. Então, o museu processa aquilo com busca, tag, transcreve, tudo um trabalho árduo, que vocês conhecem na área da biblioteca, na área do museu, super árduo também. E a terceira parte dessa metodologia é como você socializa. Porque o museu não é um arquivo de pessoas, é um museu de pessoas. Uma manoteca, quer dizer, você tem que devolver. O museu tem por missão estar na vida, sobretudo o museu comunitário, o Museu de Epistemologia do Sul, é na vida cotidiana, na vida do lugar, da aldeia, do território, do ser humano. Então, em 2005, a gente já tinha trabalhado, estava 5 anos trabalhando com escolas públicas, nós já trabalhamos com, eu sou péssima de número, com acho 4.000 escolas, 60 municípios, ensinando professores e alunos a produzir a história do seu lugar, chama o programa Memória Local na Escola, em parceria com a Avisalá, que é uma ONG de formação de professores, e é um programa que fala, bom, tem saber aí, os pais das crianças sabem, a comunidade sabe, então a gente ensina durante 1 ano a fazer cada turma uma entrevista. Não é folclore, não é a festa da cidade, é que uma pessoa, as crianças escolhem a pessoa. Então, tem coveiro, líder de futebol comunitário, é muito legal o projeto. A gente já tinha feito isso, a gente tinha formado lideranças em comunidades. Em 2005, a gente teve um convite da Fundação Banco do Brasil de falar que vocês têm uma tecnologia social. E a gente acha que tecnologia social é, além de tratar água, agricultura, educação, também memória. Então, a gente, e lindos tempos, a gente gastou 1 a 2 anos sistematizando de uma maneira muito simples como comunidades, movimentos sociais e instituições podem usar esse método para registrarem as suas histórias. Esse livro está disponível no portal, assim como outros, como História Falada, que também como fazer um projeto de memória oral, como para professores. Então, tem vários livros metodológicos, acho que o Lucas já entrou aí no educativo, e qualquer coisa falar com a gente tem muito empenho em botar tudo no portal. Qual que é a ideia, né? Como você traz e produz a memória do seu lugar, e a memória e o que é patrimônio, que também é uma fala da Unesco. O que é patrimônio? Patrimônio começa com grandes objetos, grandes locais, mas também em 72, 73, a Unesco disse, não, existe patrimônio intangível.
e fez uma grande manifesto sobre o valor das congadas, das festas, das comidas, das receitas. E agora, na exposição, tem um manifesto do Museu da Pessoa, dizendo que, além de tudo isso, a pessoa, o ser humano, deveria ser considerado o maior patrimônio da nossa sociedade. E essa é a nossa luta, né? Na verdade, quando a gente olhar para uma pessoa e entender que ela é um patrimônio, que ela tem saber, e que, como já sabem os africanos, que diz que quando uma pessoa morre, um ancião morre, é uma biblioteca que se queima, se a nossa sociedade perceber isso um pouquinho, acho que o respeito pela vida também aumenta. Então, essa tecnologia, ela foi usada na escola, ela é usada... A gente formou mais de 1.200 organizações, diretamente 200, para que elas possam produzir o saber local. Estou aqui dizendo, nossa, bibliotecas, territórios e museus, sobretudo da pessoa, como centros, como disse o Pierre, que não são mais só de disseminação de saber, mas de produção e incorporação de saberes, estamos pondo à disposição esse método para que a biblioteca possa desenvolver, ou já deve estar desenvolvendo, como eu vi aqui nos cartazes, nas apresentações, relações como é o caso da Argentina, a biblioteca, todos apresentados pela Bel e pelo Vagalume. Isso está acontecendo. O que a gente está trazendo existe também essa tecnologia que ajuda a transformar memória. Memória de vida das pessoas, como são as bibliotecas humanas, em livros, mas livros intangíveis, talvez. Isso pode ser feito, tem várias maneiras, né? Roda de histórias, entrevistas intergeracionais, que é maravilhoso, porque o jovem aprende a escutar, e é muito... Então, no Memória Local, por exemplo, a gente percebe que as crianças entrevistam as pessoas da comunidade, que cria-se um link que não havia, né? Um velhinho da fábrica de apito em Vila Isabel, no Rio, ele foi adotado pela turma. Eles iam visitar, eles viam ferida, eles levaram ele ao médico. Então, ouvir é um elo tão profundo que a gente busca tanta coisa complicada. E ouvir é simples assim, mas precisa aprender, sobretudo hoje em dia. Então, essa metodologia é ouvir em roda, às vezes trazer pessoas temas, ouvir por entrevistas, ouvir por projetos temáticos. Então, esse método ajuda, por exemplo, as bibliotecas a criarem maior sentido de pertencimento, maior sentido de reconhecimento dos grandes saberes e elos, e como bibliotecas reúnem outros saberes. O Lucas, a gente selecionou mais duas... Por fim, isso pode ficar na biblioteca, pode-se produzir livros artesanais, exposições de fotos, mas, como o mundo, como disse a Bel, é de estar junto, o museu propõe estar junto. Então, quem tiver energia, existe uma plataforma colaborativa, que são coleções. Cada um pode montar a sua coleção. Então, aqui, por exemplo, o Quilombac, eu sei que o Soró andou por aí, e que é um... Está aí? Está aí o Soró, se não tiver, eu sei que ele andou. Então, a gente ensinou o Quilombac a fazer. O Quilombac montou sua própria coleção, a história do Quilombac, as pessoas do Quilombac. Essa ferramenta, junto com fazer a história, está ali. Então, a biblioteca consegue construir e, se quiser, disponibilizar na plataforma digital a memória de Palheireiros, segundo a biblioteca, né? Então, isso aí lembraria, por exemplo, um outro parceiro simpático do museu, que são uma organização, né, que transforma comida numa forma de transmissão de cultura. Então, eles vão e olham o acervo do museu e identificam histórias de pessoas que, aqui, por exemplo, contam a história no Quilombo e apresentam histórias de comida. Então, tem várias coleções feitas, seja com as histórias do lugar, seja com o acervo do museu. A última coisa que eu queria apresentar para vocês é uma coisa assim, quando dois projetos, um projeto que a gente fez em 2015, que misturou, junto com os saraus de periferia, a ideia é uma combiblioteca. Uma Kombi que ia com os livros de biblioteca e, ao mesmo tempo, registrava a vida dos pioneiros dos saraus.
Então, achei bacana trazer para vocês, porque essa coleção também está aí. São os principais pioneiros dos saraus de poesia. Eu preciso reconhecer o meu filho. É meu filho e ele é poeta e poeta de fala. Então, ele foi, junto com o Museu dos Iniciadores, é bem novinho, mas ajudou a montar, criou o projeto, e ele que fez o canal com os saraus. E aí a gente entrevistou toda a história de vida de todo mundo está aí, levava as combis, abria nas escolas, nos céus e nos saraus e trazia os livros. Achei que tinha tudo a ver com esse encontro. E eu também queria pedir para mostrar para vocês mais 2 vídeos. O primeiro é do Giovanni Baffo, que é um desses poetas e muito ativistas da periferia, que eu também acho que vai inspirar. Eu queria ficar mesmo no meu Pilão Velho. Em 1875, mãe, quando eu nasci, dava aula de violão. Há um ano eu não tenho certeza, né? Eu me chamo Giovanni Mendes Bispo, sou o 8º filho de uma família de 16 irmãos. Sou filho da Valdeci Mendes Bispo e pai ignorado. Aí, quando eu fui convidado a me retirar da escola do Oswaldo Valder, né? Acho que foi no ano de 2001, eu conheci uma professora de história que chamava Esther, velho. Que ela me falou assim mesmo, falou, Giovanni, velho, na sala de aula, falou, Giovanni, essas piadas que você faz aí, tá ligado? Me atrapalha pra caralho, maluco, você tá fudendo a minha aula. Mas elas são inteligentes, cara, você tem alguma coisa aí pra oferecer, tá ligado? Chega aí, vamos trocar uma ideia, velho. Você tá me atrapalhando pra caramba a aula, certo? Você não vai precisar entrar mais na minha sala, certo? A aula de história você vai ter presença em todas, vai tirar aula em todos os trabalhos que eu der, em todas as paradas, só que a gente vai fazer um trato, vamos ali. Ela me pegou, me levou na biblioteca, tá ligado? Da escola e falou, essa aqui ninguém usa isso aqui, velho. Você já leu algumas coisas que eu percebi, tá ligado? Então eu vou te dar uma galera pra você ler, sacou? Aí ela me deu uma pilha de caros amigos, assim, ó, isso aqui é pra você levar, sabe? Tipo, aí que foi uma formação meio que política, assim, né? Falando, eu fui lendo caros amigos, vi que tinha uma galera que publicava no final, foi onde eu conheci o Ferrez, né? Literatura marginal, a galera que tava fazendo coisa na Zona Sul lá, que vem em Sérgio Vaz. Eu conheci que tinha uma galera que... Aí tinha uma parte lá que você mandava o poema pra revista e tal, os caras publicavam na última parte lá e tal. Isso muito me interessou, eu cheguei a escrever os poemas, mas nunca mandei, assim, pra revista. Mas eu vi que tinha uma galera em favela fazendo poesia, sacou? Tipo, eu fui o aluno que mais emprestou o livro da biblioteca toda a história, tá ligado? Do Oswaldo Valder, estudando 1 ano só lá. Depois eu saí da escola, continuei emprestando o livro da biblioteca e tal. E essa foi a minha formação mesmo, assim, de mundo. Foi quando eu conheci a professora Esther, que ela me orientou a leitura, sacou? De coisas que eu devia ler para estruturar minha poesia, assim. Camburões vão às favelas, amando de um sistema algoz. Sangue escorre em vielas de uma comunidade sem voz. Inocentes lotam celas e eles anunciam outdoors. Liberdade é só um carro mais veloz. Antes de encerrar, tem mais um vídeo. Uma pessoa que está aqui, que fez parte de um projeto muito significativo também para o museu, lá pelos idos de, 2009, onde a gente descobriu e começou a tentar explorar cada vez mais o mundo digital. Quer dizer, o museu está na internet desde 97, totalmente pioneiro. Mas era assim, a colaboração. Então, a gente criou um projeto, Histórias que Mudam o Mundo. E a ideia era promover um concurso de histórias de 1 minuto, as pessoas podiam mandar e elas iam ser votadas, e quem ganhasse ganhava um Mac na época. Então teve uma galera que se uma história do que é mudança para você. Tenho super orgulho de dizer que quem ganhou foi um pessoal também de um colega meu e da Bel, da Choca, que foi o pessoal de Araçuaí, né, do Tião Rocha, escola embaixo de um pé de manga, e que fizeram uma história linda. Mas a gente entrevistou 20 pessoas que tinham uma vida transformadora. E a gente botou essa história deles num minuto. Eu vou mostrar uma, porque essa pessoa está aqui, e eu acho ele absurdamente inspirador no tema de vocês. Foi uma paixão esse livro, né? Foi através do Brasil, né?
Eu li aquele livro, parece que eu estava viajando, né? Meu sonho era realmente viajar. Eu não tinha nada, eu só tinha o primário, né? Eu não tinha começado a fazer ginásio ainda. E aí eu passei a frequentar as livrarias, para chegar, ficava olhando os livros e fui juntando, comprando livros, juntando livros, né? Vou botar uma coisa aqui, uma biblioteca mais para ver se esse pessoal começa a ler, criar uma alternativa para essas pessoas não saírem, ficarem lá trabalhando, mas com uma certa dignidade, né?